Boa noite, irmãos e irmãs. Bem-vindos ao nosso culto virtual. Nosso culto acontece todo domingo, às 18 horas aqui no YouTube e também de forma presencial na Rua Castro Alves, número 510, Vila Antártica, Botucatu, também às 18 horas. Às segundas-feiras, às 2h30 da tarde e às quartas-feiras, às 7h30 da noite, acontecem nossas reuniões de oração através do aplicativo Zoom. Aos domingos de manhã temos nossa escola bíblica, às 9h30 da manhã, também pelo aplicativo Zoom, e a escola bíblica infantil acontece aqui no YouTube também às 9h30. Se você deseja contribuir com seus dízimos e ofertas, pode fazê-lo através de transferência ou Pix pelos dados que estão na tela e na descrição do vídeo. Inscreva-se em nosso canal, curta nossos vídeos e compartilhe o culto com outras pessoas. E vamos então prestar culto ao nosso Deus. Graça e paz seja com todos, amém? Amém. Estamos aqui reunidos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Que nós possamos nos entregar de coração e usar as nossas vozes para proclamar aquilo que o nosso coração tem a entregar ao nosso Senhor. Que nosso louvor, apesar de imperfeito, chegue ao Senhor e que possamos expressar a Ele o quanto nós amamos, nós o engrandecemos, o quanto Ele é importante em nossas vidas. Amém? Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei.
Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Glórias ao nome do nosso Senhor. Que tudo, Senhor, que nós façamos, que tudo que nós falemos, Senhor Deus, que aquilo que pensemos ao Senhor seja agradável ao Senhor. Nós queremos te engrandecer e queremos que as nossas vidas sejam como sacrifício ao Senhor, ó Pai, que as nossas vidas sejam agradáveis ao Senhor, ó Pai. Amém. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Cada dia, cada instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos quero
Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos Teus olhos quero ser. Cada dia, cada instante, sempre hei de Te servir, agradável aos Teus olhos quero ser, ó Senhor. Amém. Glórias ao nome do nosso Senhor. Ó Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale através das nossas bocas, Senhor, que o nosso coração e a nossa mente sejam inundados pelos Teus pensamentos e que agradem ao Senhor. Por isso nos renova, ó Deus, renova o nosso interior, renova a nossa mente, renova, Deus, tudo aquilo que há em nós, ó Deus, que não Te agrada, Pai, que o Senhor nos molde, Deus, como Teus vasos, ó Deus. Tira fora, Deus, toda a impureza e nos purifica. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti, necessita mais de Ti, necessita mais de Ti, necessita mais de Ti, necessita mais de Ti. Eu quero ser, Senhor
faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Senhor Deus, faz-nos abençoados novos diante do Senhor. Nos ajuda, Pai, a reconhecermos o pecado que há em nós, ó Deus. Nos dá o perdão, ó Deus, dos nossos pecados, ó Deus, e renova as Tuas misericórdias sobre nós, ó Pai. Nós Te louvamos e engrandecemos o Senhor, porque o Senhor nos aceita, mesmo com nossos pecados, mas o Senhor não permite que continuemos os mesmos. Então nos transforma, Deus, nos renova, Deus, para honra e glória do Teu nome. Nós oramos e engrandecemos o Senhor. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Deus abençoe. Olá, meus irmãos, mais uma vez eu saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Graças a Ele pela nossa comunhão, pelo tempo de culto que nós temos aqui, presencialmente na igreja e também aqui online, nas nossas casas, onde a gente pode compartilhar a palavra do Senhor. E palavra essa que vem para nos exortar, para consolar, para trazer direção do Senhor para a vida de cada um de nós. Graças a Deus por isso. Nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. Isso é prova da graça dele sobre as nossas vidas. Gostaria de refletir com vocês nessa ocasião à luz do texto do Salmo de número 133, a excelência da união fraternal. São apenas 3 versículos, mas nós temos ali várias lições. Eu abro um parênteses para dizer que essa mensagem ela é baseada em um texto do reverendo Hernandes Dias Lopes. Usei o texto dele como base, e aí, usando como base, não é uma cópia apenas, eu fiz acréscimos, mas eu gostaria de deixar isso aqui bem claro. A quem honra, honra. E é um texto que me abençoou muito durante essa semana, e eu senti o desejo no coração, creio que vindo de Deus, para compartilhar essa mensagem, para que a gente possa usufruir dela. Salmo de número 133, a excelência da união fraternal. O salmista Davi diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena ao Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Irmãos, alguns teólogos dizem, e eu já afirmei isso, toda oportunidade que eu tenho eu afirmo, porque creio que isso é básico na caminhada cristã. Olhando para a igreja, alguns afirmam que a igreja é o povo de Deus em missão no mundo. Muitos missiólogos trabalham isso, muitos pastores, e eu acredito nisso também. Nós somos um povo, e esse povo ele é de propriedade de Deus, e nós estamos em missão no mundo. Ok? Agora, perceba que essa é uma afirmação que traz algumas diretrizes para nós. Em primeiro lugar, essa afirmação, ela esclarece que a igreja é o povo de Deus. E aí o que significa povo? É uma palavra que em uma linguagem tradicional ela pode referir-se à população de uma cidade, ou de uma região, ou uma comunidade, ou ainda uma família.
Perceba, nós somos homens e mulheres, nós somos seres humanos que são criados para viver em comunidade. Nós não conseguimos, com raríssimas exceções, o ser humano ele consegue viver sozinho, completamente isolado. A ideia que fica muito clara aqui, quando a gente pensa na igreja como povo, é que Deus nos chama a uma vida nova, uma vida em comunidade, né? E isso aqui faz um contraste muito grande com os dias que nós vivemos. Nós vivemos cada um com o seu próprio celular, cada um com o seu próprio notebook, né? Cada um com a sua própria televisão, né? Unidos, mas muitas vezes distantes. Mas quando Deus entra na nossa vida, Ele nos habilita a entender que a vontade dele é que nós vivamos como um povo, né? Povo que na própria palavra de Deus, por exemplo, em textos como 1 de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, nos distingue como raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Pedro continua, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A gente deve proclamar o que as virtudes daquele que nos chama das trevas, da escravidão de pecado, né, para a sua maravilhosa luz. Olha o que o verso 10 ainda diz, vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Meus irmãos, penso eu que para que eu e você, para que nós consigamos viver de acordo com a vontade de Deus, nós devemos viver como membros desse corpo. Porque é assim que a própria palavra nos exorta. Ela não diz apenas que nós somos membros de um povo, para a gente ter a ideia, legal, eu faço parte de uma comunidade, né? Mas é algo maior, existe uma proximidade maior aí. Uma proximidade que Paulo consegue exprimir muito bem quando ele diz na primeira aos Coríntios 12, 27 o seguinte, ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Eu tenho trabalhado na igreja a ideia de que para que eu e você, para que nós possamos viver a vida que Deus tem para cada um de nós, para que nós estejamos no centro da vontade de Deus, para que andemos, né, como discípulos de Jesus que olham para Ele, para a sua vida, para o seu estilo de vida, para as suas palavras, para o seu modo de viver, nós precisamos trabalhar 3 aspectos que fazem parte da comunidade, mas também tem um aspecto de individualidade, ou seja, é como aquela velha propaganda dizia, tem coisas que só a Philco faz por você, né? Trocando, né, este ditado antigo, tem coisas que só você vai poder fazer por você. Eu não posso, né, ler a palavra por você. Orar por você eu posso. Eu não posso fazer você orar. Eu posso orar por você. Mas fazer você ler a palavra e meditar nela, eu já não consigo, né? É uma questão individual, vai de cada um, né? E também a comunhão. Então são 3 aspectos, eu tenho chamado de uma tríade, né, da espiritualidade, que é oração, leitura e meditação na palavra e comunhão. E baseado na ideia central aqui no verso do Salmo, melhor dizendo, 133, eu gostaria de trabalhar com vocês o seguinte tema, o aspecto terapêutico da comunhão, né? Agora, para fazer uma pergunta para você, o que significa comunhão, né? Vamos lá para o dicionário bíblico de Almeida. Comunhão no sentido bíblico significa o seguinte, em primeiro lugar, associação com uma pessoa, envolvendo amizade com ela e incluindo participação nos seus sentimentos, nas suas experiências e na sua vivência. E também pode significar relacionamento que envolve propósitos e atividades comuns, uma parceria. Tá? Então, nós vivemos, né, esta vida, olha lá o que o dicionário bíblico de Almeida diz, onde inclui-se também a participação nos sentimentos uns dos outros, né? Isso demonstra aí uma necessidade de proximidade muito grande, perceba, né? Relacionamento que envolve propósitos e atividades comuns, né? Parceria, né? Então, é essa a ideia que Deus tem para cada um de nós, né? O Salmo 133, então, ele faz o que? Ele afirma a importância que a comunhão com Deus e com a igreja tem na vida dos seus eleitos, nós, o seu povo, né? Algumas informações sobre o Salmo 133.
De acordo com Alan Harman, quem era este homem? Era um teólogo presbiteriano australiano e um grande estudioso do Antigo Testamento. Harman diz o seguinte, ele afirma que um cenário muito provável e muito adequado para esse salmo seria o momento, o período após Davi tornar-se rei não apenas de Judá, mas também de Jerusalém. Lembrando que os povos haviam se dividido, tribo do sul e tribo do norte. E aí existe um momento, depois você leia lá 2 Samuel, capítulo 5, você vai perceber que Davi ele unifica os povos ali. Essa a aplicação original, a unidade das 12 tribos aqui, Judá e Jerusalém, seria ainda mais fortalecida quando ela fosse usada na peregrinação anual a Jerusalém. Quando as tribos subiam a Jerusalém e fizessem ecoar a proclamação da paz concernente a ela, veja lá o Salmo 122, parece, de acordo com Harman, que o uso desse salmo ele encaixa muito bem, por conta do senso de unidade que ele traz entre o povo, e também, através desse senso de unidade, ele estaria lembrando as bênçãos do Senhor, aqui e na eternidade. Esse salmo, meus irmãos, ele possui duas distinções muito importantes. Qual a primeira delas? O primeiro é um privilégio da unidade. Você vê lá no verso de número 1. Por quê? Porque o versículo no hebraico aqui ele começa com uma palavra que ela chama muito a atenção para a afirmação que vem a seguir. O hebraico riné, que traduzido ele pode ser traduzido por eis, ou por olha, preste muita atenção. Essa palavra ela vem alertar para a afirmação que vem em seguida, e essa afirmação ela está baseada no quê? Na unidade da família, a unidade que é enaltecida como algo muito precioso. Então o salmista está dizendo, ei, atenção, atenção porque eu vou dizer como a nossa unidade é importante. E a segunda distinção importante, além do privilégio da unidade, é a aplicação. Nós temos aqui pelo menos duas figuras, duas ilustrações para que a gente entenda. A primeira ilustração é do óleo usado na unção do sumo sacerdote, que escorre pela cabeça e desce até a barba, chegando inclusive à gola das suas vestes. Essa ilustração aqui, simbolicamente, ela mostra as tribos aqui sendo encharcadas, inundadas com a unção santa do amor fraternal. E a segunda ilustração também, que o Salmo apresenta, diz respeito ao orvalho do Hermon, o qual é descrito como orvalho que chega até o Monte Sião. Provavelmente aqui, meus irmãos, a ideia é que essa mesma unidade que afeta o Hermon ao norte, quando atinge Sião ao sul, ela está presente também. Deus proveu o orvalho refrescante para toda a terra. Olha o que Harman diz. Ele diz o seguinte: essa menção a Sião insinua o pensamento de que ela é o lugar onde Deus tem um encontro especial com o seu povo e lhe concede as suas bênçãos, as quais são sumariadas na ideia da vida permanente que se encontra com ele. De modo semelhante, ele conclui, os crentes hoje possuem uma unidade em Cristo quando fazem a sua trajetória para o Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Nós não precisamos ir hoje até o Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Nós somos a igreja, nós somos templos do Espírito Santo. Então, quando é que nós vamos aqui ao Monte Sião? Quando nós nos unimos, quando nós estamos em perfeita harmonia, em perfeita comunhão. Aqui a gente precisa abrir um parênteses, porque a gente está saindo de um período de pandemia. Estou sendo positivo, hein? Olha lá, se Deus nos abençoar, nós sairemos desse momento de pandemia. E aí a gente tem que lidar nesse momento com distanciamento social, com afastamento social, e muitas vezes nós estamos longe. E o que acontece? Acontece que nesse momento alguns se desanimam. Em um primeiro momento, alguns teólogos aqui já no Brasil têm levantado um estudo para demonstrar que no primeiro momento da pandemia houve uma migração muito grande do presencial para o online. Passados aí 1 ano e meio, nem o online tem mais tanta força, porque muita gente já cansou, muita gente já não aguenta mais reunião online. Então nós estamos agora na transição do online de volta para o presencial, e precisamos de muita sabedoria, e pedimos essa sabedoria ao Senhor para que a gente possa ali estabelecer ali a melhor forma de manter a nossa união. O que nós não podemos
né, e não devemos fazer, é abrir mão da nossa união, da nossa comunhão. Nas palavras de um outro grande pastor, o qual essas 6 lições elas são baseadas, na verdade o que se baseia no texto do Reverendo Hernandes são as 6 lições que vêm a seguir. O Reverendo Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: o Salmo 133 é um primor de poesia sagrada, né? Foi escrito por Davi, né, o grande poeta de Israel. Nessa sublime poesia, ele diz, o escritor destaca o aspecto terapêutico da comunhão fraternal. E aqui, fazendo base agora das palavras do Reverendo Hernandes, vamos ver aqui algumas aplicações importantes que o Salmo 133 fornece para cada um de nós. Eu acredito que para você já ficou claro, né, a ideia, a importância, a necessidade, né, do povo do Senhor, ele preservar a união, ele preservar a comunhão, essa vida em comum, essa vida de proximidade. Tá? A primeira lição que a gente vê está baseado no primeiro versículo. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então, em primeiro lugar, a comunhão entre os irmãos ela é atraente. Olha só que interessante. A união fraternal ela é boa. Ela, além de ser boa, ela também é agradável. Ela faz bem à alma, meus irmãos, e torna a vida mais leve. Quando a gente se reúne com os irmãos, né, dos quais, assim como nós, fazem parte de uma igreja local, a nossa esperança é fortalecida, né, o sorriso volta ao rosto. É muito agradável a gente estar em comunhão uns com os outros. A comunhão entre os irmãos, ela tem um outro aspecto também. Ela não abençoa apenas quem desfruta dela, mas ela também reverbera para além dos muros e abençoa pessoas que estão contemplando de longe. Muitas vezes as pessoas nesses dias, mesmo antes da pandemia, dias de pessoas que estão perto fisicamente, mas elas estão separadas, cada um olhando para o seu notebook, cada um olhando para o seu celular, sem conversar, sem ter o olho no olho. Quando as pessoas olham para o povo de Deus, as pessoas devem perceber como ter comunhão é atraente, como é bom, como é agradável. É essa a ideia que o salmista está colocando. Em primeiro lugar, essa comunhão é atraente. Em segundo lugar, segunda aplicação para nós aqui, a comunhão entre os irmãos ela é como medicina para os nossos relacionamentos. Olha o verso 2, é como óleo precioso. Então, por que existe tanta gente machucada? Por que existe tanta gente que está sofrendo e não consegue vencer esse sofrimento? Porque as pessoas estão muito solitárias. Olha lá, é como óleo precioso. O óleo aqui, no contexto, ele tinha pelo menos 3 finalidades aqui nos tempos bíblicos. Ele era um cosmético, ele era um remédio e era símbolo também da unção do Espírito Santo. Meus irmãos, a união entre os irmãos, entre a igreja, a comunhão é como óleo, que vem para embelezar a vida, que vem para curar as feridas e trazer a bênção do Espírito Santo sobre os relacionamentos. Quando Deus ele nos coloca como membros de uma mesma igreja, ele está sendo gracioso, ele está derramando graça, ele está derramando o seu favor para cada um de nós, para que a gente veja como é bom, né, para que a gente tenha nossas feridas curadas e para que a bênção do Espírito Santo esteja sobre nós. Quando a gente participa das nossas reuniões de oração, né, todo mundo que participa sai de lá um pouco mais leve. Por quê? Porque ali você compartilha, ali você abre o coração, ali você expressa os teus sentimentos. E você sabe, você tem a convicção de que as pessoas irão orar ali pela sua causa, irão interceder por você. Isso é uma coisa muito importante. E experiência própria, as nossas irmãs e os irmãos também que participam das reuniões de oração, também certamente vão concordar com isso. Nós saímos mais leves, porque nós sabemos que as nossas demandas, as nossas preocupações estão sendo compartilhadas. A comunhão entre os irmãos da igreja é como medicina, né, para os nossos relacionamentos. A terceira aplicação, a comunhão entre os irmãos ela é restauradora. Olha lá que interessante, ainda no verso 3, a primeira parte, Davi vai dizer que é como o orvalho. Olha lá, o orvalho ele era também, nos tempos bíblicos, é um símbolo da própria presença de Deus conosco. Olha, por exemplo, o que diz Oséias 14, verso 5. Serei para Israel como orvalho, Deus diz.
Ele florescerá como o lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Eu serei para Israel como orvalho. Então, o orvalho, ali símbolo da presença de Deus conosco. A nossa comunhão, ela expressa isso. Ela é restauradora nesse sentido. Por quê? Porque assim como o orvalho cai para restaurar a relva, que está muitas vezes castigada ali pelo sol, né? De igual modo, a união entre nós, né? Mesmo de uma forma discreta, traz restauração para os relacionamentos. Assim como o orvalho cai às noites, a nossa união se faz presente nos momentos mais difíceis da caminhada da vida e também restaura os relacionamentos nas noites mais escuras da alma. Como é bom quando você está com o teu coração aflito, quando você está desesperado e você tem um irmão, você tem uma comunidade de pessoas nas quais existe uma confiança mútua, né? Existe um elo espiritual nos ligando. Como isso é importante, como a gente nesses momentos nos sente assim, cuidados, nos sentimos restaurados. Você está passando por algo difícil na tua vida hoje? Você quer sentir essa restauração? Esteja, né, com a tua igreja, seja presencialmente ou mesmo de forma remota, mas em contato um com o outro, né? Busca o contato das pessoas. Às vezes as pessoas sofrem e se escondem. A gente precisa ficar procurando, cadê? Né? E às vezes a pessoa fica assim, ninguém está me procurando. Às vezes as pessoas nem sabem, né, que você está passando por tanta luta, e não sabem, às vezes por culpa sua, porque você não diz. Mas é culpa do outro que tem que perceber. Irmãos, nós não temos bolas de cristal. Todos nós, né, eu e vocês também, todos nós temos muitas demandas na vida. Agora, quando a gente compartilha, é diferente. Quando a gente trabalha a questão da unidade, né, aí nós temos essa capacidade de sermos restaurados através da comunhão que a igreja possibilita para nós. Uma quarta aplicação diz para nós que a comunhão entre os irmãos atinge os de perto e os de longe. Olha lá, ainda no verso de número 3, o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Olha que interessante, o Hermon era o quê? Era o monte mais alto de Israel, ficando ali no extremo norte do país. O cume dele sempre, né, coberto de gelo. Ventos gelados o tempo todo soprando na cumeira dessa montanha levavam a brisa refrescante para os outros montes de Jerusalém, a mais de 150 quilômetros de distância. A comunhão entre os irmãos, meus queridos, ela é como essa brisa refrescante que leva a vida por onde passa. Né? Olha só que interessante, ventos levavam, né, a bênção que estava sobre o Monte Hermon para outras montanhas a mais de 150 quilômetros de distância. A comunhão entre nós, ela tem essa característica também. Atinge pessoas de perto e de longe. Nós estamos unidos com irmãos nossos que estão sofrendo lá no Afeganistão, e unidos como? Em oração. Mas a oração não dá para pegar, não dá para ver, não dá para... Muitas vezes a gente diz, não dá para sentir, mas aquele que a recebe não a despreza. A palavra diz que Deus se inclina do seu alto e sublime trono e ouve as nossas orações. Então, nesse aspecto, ela abençoa nós aqui de perto e pessoas de longe também, né? Olha que coisa interessante, né? Olha como a comunhão, né, como a oração comunitária, ela é abençoadora. A oração comunitária se dá no aspecto da comunhão. A oração, ela é individual, mas ela tem o seu aspecto comunitário também. Nós oramos como o povo de Deus. Quinta aplicação diz para nós que a comunhão entre os irmãos abre caminho para a salvação de Deus. Olha lá no verso 3, na parte B, diz o seguinte: ali ordena o Senhor a sua vida. A vida de Deus, meus irmãos, é a própria realidade da salvação. Onde a vida de Deus está presente, ali a salvação. Ali ordena o Senhor a sua vida. Uma igreja onde os irmãos vivem em união, aí, nessa igreja, existe conversão genuína e abundante. A comunhão é a base da evangelização. Aqueles que chegam a uma igreja, nela não permanecem se ali não existem relacionamentos saudáveis. Né? Olha que coisa interessante. Uma igreja onde os irmãos vivem em união, aí, nessa igreja, existe conversão genuína e abundante. Né? A comunhão como base da evangelização. Agora, olha que frase forte. Aqueles que chegam a uma igreja, nela não permanecem se aí não
existirem relacionamentos saudáveis. Sabe o que isso quer dizer para nós? Que nós precisamos, além de frequentar a igreja, nós precisamos entender que nós somos membros do corpo de Cristo. Nós precisamos entender que nós não somos meros espectadores, nós não somos consumidores de produtos religiosos. Nós não devemos estar com essa convicção na igreja. Eu vou lá porque eu quero ver se eu vou gostar da mensagem do pastor. Eu vou ver se eu vou gostar do louvor. Eu vou ver se eu vou gostar do culto. Nós estamos lá para adorar e não para satisfazer o ego do nosso coração que ainda luta contra o pecado. Nós devemos buscar adorar e agradar ao Senhor em primeiro lugar. E ali, quando existe comunhão verdadeira, ali ordena ao Senhor a sua vida. Olha que interessante, comunhão entre os irmãos, ela abre o caminho para a salvação. E a sexta e última aplicação que o Salmo 133 nos dá é o seguinte: a comunhão entre os irmãos resulta na bênção divina. A bênção de Deus, ela flui aonde? Aonde há comunhão, não aonde existe contenda. Uma igreja onde os irmãos vivem em união, nessa igreja a presença de Deus é real. Ali a bênção de Deus é notória. É nesse lugar, nessa igreja onde a comunhão está presente, que Deus ordena ali a sua bênção. É nesse espaço, nessa geografia, que Deus ordena a sua bênção, e através dessa igreja que ela vence a tentação das brigas e das contendas, e ela ali no meio dela, no meio dos seus membros, flui o amor do Senhor, o perdão. É ali que a bênção do Senhor flui e impacta o mundo. Então olha só quanta aplicação nós temos aqui, pelo menos 6, para lembrar a importância que a comunhão tem na nossa vida. Eu vou relembrar mais uma vez de todas elas. Em primeiro lugar, a comunhão entre os irmãos é atraente. Em segundo lugar, a comunhão entre os irmãos é como medicina para os relacionamentos. Veja aí se você precisa tomar desse remédio. A comunhão entre os irmãos é restauradora. Além disso, ela atinge os de perto e de longe. A comunhão entre os irmãos abre caminho para a salvação de Deus. E por fim, a comunhão entre os irmãos resulta na bênção divina. Meus irmãos, refletindo sobre isso e caminhando para a conclusão, eu gostaria de lembrar aos irmãos as palavras do pastor Bill Hybels, quando ele afirma que a igreja local é a esperança do mundo. Meus irmãos, é através da igreja local, da igreja da qual nós fazemos parte, é através dela e nela que nós crescemos em comunhão, que nós crescemos no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. A igreja da qual nós fazemos parte é uma bênção de Deus para a vida de cada um de nós. Quando você abre mão da igreja, você está abrindo mão da bênção. A igreja, ela é a expressão da graça redentora de Cristo. Graça essa que nos convida a uma nova vida, uma vida em comunidade. Meus irmãos, nós somos povo santo do Senhor. Que possamos valorizar isso. Não abra mão da tua igreja. A tua igreja, ela tem defeitos? Tem. Mas não existe igreja na face da terra que não tenha defeitos. Mas enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós precisamos lutar para fazer da igreja um local cada vez melhor. Você tem abençoado a sua igreja? Você é uma bênção para a vida da sua igreja? Você valoriza a sua igreja? Você valoriza a comunhão com os teus irmãos? Enquanto você pensa nisso, você tem ligado para os seus irmãos? Aquele irmão, aquela irmã que muitas vezes anda afastado, que você não vê nem no culto presencial e nem vê também nos encontros online. Você tem entrado em contato com ele? Você tem enviado uma oração para ele? Para a gente refletir e praticar, eu quero deixar aqui 3 pequenas reflexões. Em primeiro lugar, você tem cuidado da sua comunhão com Deus? A sua vida devocional é uma vida sadia? Lembra daquele tripé, da tríade da espiritualidade? A oração, a leitura e meditação na palavra e a comunhão. Segunda reflexão, você se relaciona de forma saudável com os irmãos em Cristo, com a sua igreja? É tudo isso que a gente tem trazido. Às vezes as pessoas falam assim: pastor, precisa entrar em contato com fulano de tal, porque o fulano de tal faz tempo que não vem. Mas aí eu pergunto, mas é só o pastor que deve entrar em contato? Depois você dê uma lida lá nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses.
certamente você vai perceber que é uma responsabilidade de todos. E em terceiro lugar, a terceira reflexão, eu tenho abençoado as pessoas que convivem comigo? Quando olham para mim, as pessoas percebem como é bom fazer parte do povo de propriedade exclusiva do Senhor? Que nós possamos refletir nisso, que nós possamos valorizar a comunhão, valorizar a igreja como canal de bênção do Senhor para nossas vidas, e que Deus nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela tua casa, obrigado pela tua igreja, obrigado porque a graça do Senhor nos alcançou e nos transformou, nós que não éramos povo, em povo de tua propriedade exclusiva. Que o Senhor nos dê sabedoria para valorizarmos a comunhão com os nossos irmãos e com o Senhor. E desta maneira, ao olharem para nós, o mundo veja como é bom sermos membros do corpo de Cristo. E que assim, ó Pai, a tua bênção flua nas nossas vidas e através da nossa vida, na vida de pessoas que ainda não seguem ao cabeça da igreja, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Usa de misericórdia conosco, continua conosco, é o que nós lhe pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Como e quão suave é viver em união, muito precioso é a graça do